Eu tinha 45 anos quando finalmente enxerguei aquilo que todo mundo ao meu redor tentava me avisar, mas que, por teimosia ou talvez carência, eu simplesmente me recusava a acreditar. A verdade é que a minha esposa nunca me amou. Não de verdade. Ela amava o conforto que eu proporcionava, as viagens que eu pagava, o carro que coloquei no nome dela, o cartão com limite que ela usava como se não houvesse amanhã. E eu cego, achando que aquilo era só o jeito dela de viver a vida. Quando eu conheci a Clara, eu estava saindo de um divórcio difícil. Minha ex-mulher tinha levado quase tudo o que podia levar, e o que ela não levou deixou quebrado, inclusive minha confiança em qualquer relacionamento. Então, quando a Clara apareceu na minha vida, sorrindo daquele jeito doce, me chamando de homem maduro, responsável e gentil, eu senti como se tivesse ganhado uma segunda chance. Ela era 10 anos mais nova, linda, simpática, cheia de energia. Eu me senti rejuvenescido, como se finalmente alguém tivesse olhado para mim e dito: "Você ainda vale a pena." Mas a Clara não via apenas um homem. Ela via uma oportunidade. No começo, eu não percebia os sinais óbvios. Ela nunca queria dividir nada, nem uma sobremesa num restaurante simples, nem uma corrida de aplicativo. Sempre dizia: "Amor, você sabe que eu estou apertada." Mas, curiosamente, ela sempre tinha dinheiro para sair com as amigas, fazer as unhas nos melhores salões e comprar roupas novas toda semana. Eu me sentia na obrigação de cuidar dela, como se fosse parte da minha identidade ser o homem que resolve tudo, paga tudo, protege tudo. Talvez porque eu cresci ouvindo que homem tem que ser provedor. Talvez porque no fundo eu acreditava que, se eu desse tudo, eu finalmente seria amado de verdade. Só que amor não funciona assim. As coisas começaram a mudar quando eu notei que toda vez que eu dizia não, mesmo que fosse um não pequeno, algo simples, como "vamos esperar mais um pouco para comprar isso", ela mudava completamente o humor, virava o rosto, fazia silêncio passivo-agressivo ou soltava um: "Eu devia ter casado com alguém que realmente me valorizasse." Eu sempre acabava cedendo porque não queria brigar, mas hoje eu vejo que cada vez que eu cedia, eu alimentava ainda mais a dependência emocional que ela queria criar em mim. O estopim, no entanto, veio no dia do meu aniversário. Eu tinha preparado um jantar simples em casa, só nós dois, porque eu realmente gostava desses momentos mais íntimos, mas ela inventou que estava muito cansada e saiu para tomar um ar. 3 horas depois, uma amiga dela, que não sabia que eu e Clara éramos casados, muito menos que estávamos juntos naquela noite, postou uma foto nas redes sociais. Clara, sorrindo, brindando num restaurante caro, rodeada de gente que eu nunca tinha visto. Eu fiquei olhando para aquela foto umas 20 vezes, tentando encontrar uma explicação. Ela tinha dito que me amava naquela manhã, tinha me abraçado, tinha até me chamado de meu presente da vida. E lá estava no mesmo dia, celebrando sabe-se lá o quê, enquanto eu esperava sozinho com a mesa posta. Quando ela voltou, agiu como se nada tivesse acontecido. Disse que foi só um encontro rápido, que eu estava exagerando, que a culpa era da minha insegurança. Aquilo doeu mais do que a mentira. Ela estava brincando com a minha dignidade, com a minha inteligência. Naquela noite eu não discuti, não gritei, não chorei, apenas observei. E no silêncio, algo dentro de mim acordou. Uma parte que eu não sabia que existia. Uma parte que sabia que eu precisava parar de aceitar tudo. E foi aí que a verdade veio. Não por palavras dela, mas por acidente. Ela recebeu uma mensagem de áudio no celular enquanto tomava banho. O aparelho estava na mesa desbloqueado. Eu ouvi sem querer. A voz da amiga dizia: "Clara, você é louca. Se aproveita logo dele antes que ele perceba que você só está aí pelo dinheiro. Esse homem te banca como ninguém. Aproveita e casa logo, mulher." Meu sangue gelou. E quando eu pensei que aquela mensagem iria me destruir, ela fez o contrário. Ela me libertou. E foi ali, naquele instante, que eu decidi. Eu faria um divórcio surpresa. Mas não qualquer divórcio. Um que ela nunca, jamais esqueceria. Depois que ouvi aquele áudio, eu senti meu peito esquentar de um jeito estranho. Não era só raiva. Era a sensação de finalmente ter acordado depois de anos dormindo. Eu me levantei devagar, como se estivesse em transe,
e fiquei olhando para o celular dela como quem observa a prova de um crime. Porque era isso que aquilo era, a prova do crime emocional que ela vinha cometendo comigo desde o começo. Quando a Clara saiu do banho ainda enrolada na toalha, sorrindo daquele jeito sedutor que antes me desmontava, eu a observei com novos olhos. A máscara dela parecia tão óbvia agora. Cada gesto, cada revirada de olhar, cada pedido camuflado de carinho, tudo tinha um propósito. Ela queria mais. Sempre mais. Mas eu queria o quê? Eu queria paz. Eu queria dignidade. Eu queria amor. E pela primeira vez eu entendi que ela não podia me dar nada disso. Não porque não quisesse, mas porque não tinha para dar. Naquela noite, fiz algo que ela nunca imaginaria. Fingi normalidade absoluta. Só perguntei sobre o banho. Ofereci jantar, fiz carinho no cabelo dela, enquanto ela deitava no sofá vendo série. Ela achou que estava tudo bem, que eu era o mesmo idiota emocionalmente carente de sempre. E foi exatamente essa confiança dela que me permitiu começar a traçar o plano. A primeira coisa que fiz, escondido, foi revisar todos os documentos da casa, do carro, das contas, dos cartões. Eu tinha sido generoso demais, mas ainda não era burro. A casa estava no meu nome. O carro também. A conta conjunta tinha limite para saque, mas não para consulta. Então fui conferindo tudo com cuidado, linha por linha. Ela gastava mais do que eu imaginava. Cada mês uma nova surpresa. Salão de R$ 900, roupas de marca, um jantar com as amigas que custava mais de 600, e tudo isso enquanto para mim ela dizia: amor, tô sem dinheirinho, paga para mim. Eu me senti traído como homem, mas também como pessoa. De repente tudo fazia sentido. O afeto moldado, a manipulação emocional, o jeito como ela ficava adoravelmente doce quando queria algo e completamente indiferente quando já tinha conseguido. 2 dias depois, escondi discretamente um gravador de áudio no carro. Eu precisava de mais provas. Parte de mim queria ter certeza absoluta. Parte de mim queria que ela provasse que eu estava enganado, mesmo eu sabendo, lá no fundo, que ela não estava. Algumas verdades a gente sente antes de ouvir. As gravações começaram a revelar coisas que eu jamais imaginaria. Ela falava com as amigas no viva voz enquanto dirigia, acreditando que eu jamais ouviria aquilo. Menina, ele é ótimo, paga tudo, mas é tão sem graça. Ah, pelo menos meu cartão não tem limite. Vou ver se consigo aquela viagem para Porto Seguro. Se ele não topar, faço birra. Funciona sempre. O golpe final veio quando ela disse, rindo: se ele me largar, tô ferrada. Então vou casar logo. Casamento prende homem, né? Eu senti um nó subir até a garganta, um misto de humilhação e clareza. Não eram apenas palavras, era a confissão explícita de uma pessoa que nunca me respeitou. Mas eu não iria chorar por isso. Eu já tinha chorado demais por gente que não merecia. Foi então que decidi que meu divórcio surpresa não seria uma briga, não seria um escândalo, não seria um confronto cheio de lágrimas. Não, seria elegante, frio e definitivo. Seria tão silencioso quanto a decepção que eu engoli por meses. Comecei com mudanças pequenas, mas significativas. Criei uma nova conta bancária e deixei apenas o básico na conta conjunta. Parei de pagar as extravagâncias diárias. Ela reclamou, claro. Reclamou como uma criança mimada que vê o brinquedo quebrando. Fez beicinho, disse que eu não era mais carinhoso como antes. Eu fingia surpresa, fingia preocupação, fingia tudo. Cada gesto meu era calculado. Cada silêncio era intencional. E ela nem fazia ideia. A segunda parte do plano envolvia nossos advogados. Liguei para o meu, um velho conhecido que me ajudou no divórcio anterior. Expliquei tudo, mostrei os áudios, as capturas de tela, as transações bancárias suspeitas. Ele não demonstrou choque, apenas respirou fundo e disse: isso é mais comum do que você pensa, mas você está fazendo certo. Ela não deve saber de nada. Ele elaborou comigo a estratégia do divórcio surpresa. Papéis prontos, tudo organizado, nenhuma chance de contestação, nenhum bem transferido, nenhum rastro legal que ela pudesse manipular. E quando tudo estava pronto, era só uma questão de tempo. Clara continuava agindo como sempre.
usando minhas roupas de casa, pedindo jantares caros, falando de viagens, sugerindo compras, dizendo que a gente merecia um carro novo. E eu, por dentro, contava os dias. Era como conviver com um fantasma. Ela achava que estávamos vivendo uma vida juntos, mas eu já tinha saído da relação muito antes do divórcio acontecer. Mas logo viria a gota d'água. O momento exato em que eu olhei nos olhos dela e soube, sem sombra de dúvida, que eu estava pronto para entregar os papéis. E aquele momento veio de um jeito que eu jamais poderia prever. A gota d'água aconteceu em um sábado de manhã, daqueles em que eu costumava preparar café para nós dois. Clara nunca gostou de acordar cedo, então eu normalmente deixava tudo pronto. Café passado, pão quente, frutas cortadas. Eu fazia porque gostava, porque acreditava que relações são feitas de pequenos gestos. Mas naquele dia, algo dentro de mim disse para não fazer nada. Apenas sentei no sofá, em silêncio, com uma xícara de café simples. Quando ela acordou, desceu as escadas com o celular na mão e a mesma expressão de sempre, aquela mistura de tédio e exigência. Ela nem olhou para mim. Foi direto para a cozinha e soltou quase como um comando. Ué, por que você não fez o café da manhã? Custava alguma coisa? Eu fiquei olhando para ela, quieto, e naquele momento percebi que não era só falta de amor, era desprezo. Clara não me via como parceiro, marido ou homem. Me via como uma ferramenta, uma máquina que compra, paga, carrega sacolas e oferece conforto emocional. Uma ferramenta que, naquele dia, falhou. Ela virou para mim com aquele olhar irritado e disse: Você tá estranho, tá tudo bem? Ou tá começando a virar um daqueles maridos chatos que deixam a mulher fazer tudo sozinha? Eu não respondi. Dei apenas um gole no café e mantive os olhos fixos na xícara, como se estivesse lidando com uma criança mimada que não sabe a gravidade das próprias palavras. Clara revirou os olhos, abriu a geladeira e reclamou. Nem suco tem, sério isso. Olha, se você quer que eu cuide de você, precisa cuidar de mim também. Isso aqui é uma troca. Troca. A palavra ficou ecoando dentro da minha cabeça. Não era amor, não era parceria. Era uma negociação, um contrato silencioso. Eu bancava, ela dava carinho. E se eu não cumpria minha parte, ela não escondia o incômodo. Então, ela fez algo que selou o meu destino. Clara recebeu uma notificação no celular e começou a rir sozinha. Eu perguntei sem muito interesse: o que houve? Ela respondeu com a voz mais venenosa que eu já tinha ouvido. Um meme aqui. Uma amiga disse que você parece um velhinho inseguro. Disse que é fácil te manipular. Ela riu, riu de verdade. Gargalhou. E quando percebeu que eu não estava rindo, completou: Ah, amor, não liga. A gente brinca assim mesmo. É só zoeira. Eu fixei meus olhos nos dela e percebi naquele instante que ela nem ao menos sentia culpa. Não existia pesar, vergonha, arrependimento, nada. Apenas arrogância. Eu disse calmamente: Clara, você acha que me manipula? Ela sorriu, segurou meu rosto com as duas mãos e respondeu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Amor, toda mulher manipula um pouco. Faz parte. Aquilo foi como levar um soco no estômago, mas ao mesmo tempo também foi libertador, porque eu finalmente tinha o que precisava. A certeza absoluta, clara, fria e definitiva. Ela não me amava, nem minimamente. Ela me usava. E pior, sentia orgulho disso. Foi ali, naquele segundo, que meu plano deixou de ser apenas um possível caminho e se transformou em decisão. Eu iria entregar o divórcio surpresa, e faria isso da forma mais precisa, inesperada e elegante possível. No dia seguinte, acordei cedo e saí antes dela abrir os olhos. Passei a manhã inteira no escritório do meu advogado, assinando os documentos finais. Tudo estava perfeitamente alinhado. Separação total de bens aplicada retroativamente graças às provas de interesse financeiro. Proibição de transferência de patrimônio. Conta conjunta congelada para revisão. Notificação já programada com horário exato para entrega. E uma cláusula especial que meu advogado sugeriu. Comprovado o casamento por interesse, elimina-se qualquer direito à pensão. Eu assinei tudo sem tremer. A caneta parecia firme, como se fosse a extensão da nova versão de mim mesmo. O advogado me parabenizou,
Apertou minha mão e disse: "Você está fazendo o que homens inteligentes fazem. Sai por cima." Voltei para casa com uma calma estranha. Clara estava sentada no sofá pintando as unhas, completamente despreocupada. Na TV, um programa de viagens. Ela mal levantou o olhar quando entrei. "Ah, amor, você chegou. A gente precisa conversar sobre aquela viagem para Porto Seguro. Já vi uns pacotes maravilhosos e..." Eu me sentei ao lado dela, observando os detalhes do rosto dela. O jeito como falava de dinheiro com brilho nos olhos, a empolgação que só aparecia quando havia algo para ganhar. E então eu disse baixinho: "Clara, a gente vai viajar sim." Ela sorriu, satisfeita, achando que eu tinha cedido como sempre. Mal sabia ela que a viagem seria para um lugar totalmente diferente: o cartório. O mais irônico é que naquele instante eu não sentia ódio, não sentia vingança, não sentia nem alívio. O que eu sentia era algo novo para mim. Eu estava no controle pela primeira vez, e ela não fazia ideia. Mas a parte mais impactante da história, a reação dela, o momento da entrega e o que aconteceu depois, ainda estava por vir. Eu tinha marcado a entrega oficial da notificação para uma quinta-feira, exatamente às 18h30. Não foi coincidência. Era o horário em que Clara normalmente estava arrumada, pronta para sair com as amigas ou para me pedir algum jantar caro. Eu queria que ela recebesse a notícia no auge da autoconfiança, quando estivesse convicta de que tinha controle total sobre mim. Faz parte da natureza humana sentir mais o choque quando se acredita estar em segurança. Durante os dias que antecederam a entrega, eu permaneci calmo, extremamente calmo. Tão calmo que ela estranhou. Não reclamou, mas observou. Ela percebia que algo tinha mudado, mas não conseguia identificar o quê. Talvez porque, pela primeira vez, eu não reagia às manipulações. Não atendia às indiretas. Não tentava agradar. Apenas existia ali, ao lado dela, sem bajular, sem buscar aprovação, sem preencher o silêncio com atenção. A ausência de reação é o maior espelho para quem está acostumado a controlar. Na quarta-feira, ela fez de propósito. Pediu um vestido de quase R$ 800, dizendo que precisava para uma festa de última hora. Eu disse apenas: "Não." Ela congelou por 2 segundos, 2 segundos longos o suficiente para eu perceber exatamente o que ela sentiu. Surpresa, seguida de irritação, depois de incredulidade, e por fim a velha arrogância que sempre voltava. "Como assim não? Amor, você sempre compra para mim." "Hoje não." Ela bufou, virou de costas e murmurou: "Você tá insuportável ultimamente. Parece até outra pessoa." Ah, se ela soubesse. Na quinta-feira, ela passou a tarde inteira se arrumando. Cabelo, maquiagem, perfume forte, unhas feitas, tudo dentro daquele ritual de quem não sabe viver sem aprovação externa. Eu a observei por alguns instantes enquanto ela se maquiava. Não com tristeza, mas com a estranha sensação de estar olhando para alguém com quem vivi, dormi, dividi rotina e planos, mas que, no fundo, eu nunca realmente conheci. Às 18h25, eu estava sentado na sala, tomando um copo de água como se fosse uma noite qualquer. Clara desceu as escadas com um vestido curto demais, carregando uma bolsa que ela dizia ser emprestada, mas que eu sabia ter sido comprada com o meu dinheiro. Ela sorriu com aquela expressão doce, a mesma que usava quando queria algo. "Amor, vou encontrar as meninas. Não me espera acordado, tá?" Eu apenas sorri de volta. Um sorriso leve, limpo, tranquilo. Às 18h30 em ponto, a campainha tocou. Clara deu um pulo, assustada. Não pelo som, mas porque ela não esperava ninguém. Eu, por outro lado, sabia exatamente quem era. Permaneci sentado enquanto ela caminhava até a porta com passos rápidos e irritados. "Quem é que vem aqui sem avisar?" Ela abriu a porta. E ali estava ele, o oficial de justiça. "Boa tarde, senhora Clara Andrade." Ela recuou um passo, imediatamente desconfiada. "Por quê? O que houve?" "Notificação judicial. Preciso que assine o recebimento." Clara olhou para mim, confusa, quase nervosa. Eu continuei sentado, apenas observando. Ela pegou o envelope com a hesitação de quem pressente que a vida está prestes a virar de ponta cabeça. "Do divórcio." Ela gaguejou ao ler as primeiras palavras. O oficial não respondeu. Apenas pediu a assinatura e foi embora.
O silêncio que tomou conta da casa parecia pesado demais para caber nas paredes. Clara ficou parada, com o envelope na mão, a boca entreaberta, o olhar perdido. Ela não chorou, pelo menos não naquele momento. Primeiro veio a incredulidade. Ela abriu o envelope com pressa, como se tivesse certeza de que havia algum engano. Enquanto lia, o rosto dela passou por todas as fases possíveis. Primeiro perplexidade, depois pânico, depois uma fúria silenciosa que ela tentava disfarçar. Isso é sério? Ela perguntou com a voz trêmula. Sim, respondi calmamente. Muito sério. Ela deu 2 passos na minha direção, como se buscasse algum resquício de controle, algum espaço para inverter o jogo. Você não pode fazer isso comigo. A gente é casado. Você me ama. Eu a encarei com serenidade. A serenidade de quem já sofreu tudo e finalmente encontrou o fim da dor. Eu te amei, respondi. Mas amar não é ser usado. Ela tentou argumentar dizendo que eu era dramático, que tudo não passava de uma fase ruim, que poderíamos resolver, que eu estava exagerando. A voz dela oscilava entre desespero e manipulação, mas nada me atingia mais. Eu já não morava naquele lugar emocional. Quando finalmente percebeu que não havia retorno, ela fez o que eu já tinha visto antes, mas nunca com tamanha intensidade. Ela chorou. Não um choro de tristeza. Era um choro de perda, mas não minha perda. A perda da vida confortável que eu proporcionava. Você não pode fazer isso. Eu preciso de você. Não, respondi, levantando-me devagar. Você precisa do meu dinheiro. De mim, você nunca precisou. Ela caiu no sofá como se tivesse levado uma pancada. E ali, pela primeira vez, desde que eu a conheci, ela ficou pequena. Não porque eu a diminuí, mas porque a vida, finalmente, a colocou diante da verdade. E mal sabia ela que o pior, ou o melhor, dependendo do ponto de vista, ainda estava por vir. Clara permaneceu no sofá por longos segundos, em silêncio, segurando o envelope como se aquilo fosse um animal prestes a mordê-la. Eu a observei com a mesma calma de um juiz que já conhece o veredito antes do réu ouvir a sentença. A diferença é que ali não havia inocência, apenas a revelação do teatro que ela sustentou durante meses. Quando finalmente conseguiu respirar fundo, ela levantou os olhos vermelhos para mim e perguntou, quase num sussurro infantil, por quê? Por que fazer assim? Sem conversar comigo antes. Era engraçado ouvir aquilo. Conversar? Desde quando ela conversava? Clara apenas exigia, manipulava, ordenava, esperneava. Conversar exige reciprocidade, algo que nunca existiu entre nós. Porque conversar com você sempre significou você chorando, fazendo drama ou virando a vilã que se finge de vítima, respondi. E eu não tinha mais energia para interpretar esse papel. Ela abriu a boca para responder, mas fechou de novo. Talvez porque finalmente entendeu que não havia mais espaço para manipulação. Eu não cederia, não voltaria atrás. E, principalmente, eu não tinha medo dela. Foi então que ela partiu para a fase seguinte. A raiva. Você é ridículo, mesquinho, ingrato, depois de tudo que eu fiz por você. Eu realmente não esperava essa frase. Ela, feito algo por mim. Eu quase ri, não de deboche, mas de ironia. Clara sempre teve uma habilidade sobrenatural para se enxergar como heroína da própria história. Tudo o que você fez por mim foi se aproveitar, respondi, mantendo o tom neutro, e ainda se achando generosa enquanto fazia isso. Ela avançou um passo, apontando o dedo para mim, as lágrimas já evaporando, substituídas por uma fúria teatral. Você vai se arrepender. Eu vou atrás dos meus direitos. Vou pegar metade de tudo, metade da casa, metade do carro, metade das suas economias. Você acha que vai me descartar assim? Acha mesmo? Eu a deixei terminar o discurso completamente previsível. Então, quando ela finalmente ficou sem ar, apenas ergui o envelope com o restante dos documentos, os que meu advogado tinha preparado com precisão cirúrgica. Clara, você não tem direito a nada. Absolutamente nada. Ela piscou, confusa. Eu abri o envelope, retirei algumas folhas e entreguei para ela. Aquilo era mais do que papel. Era um espelho mostrando tudo o que ela tentou esconder. Enquanto ela lia, a expressão dela foi se desfazendo como tinta em chuva. Comprovantes de gastos excessivos feitos apenas por ela.
Áudios das conversas no carro, com ela admitindo que estava comigo por interesse. Prints de mensagens enviadas às amigas, relatórios bancários mostrando desvio de dinheiro para a conta pessoal. Declarações formais do meu advogado confirmando o casamento por interesse. Ela ficou completamente branca. Isso é ilegal. Você gravou sem eu saber. Ela gaguejou. Não. Tudo foi feito dentro da lei. E mesmo que você tentasse contestar, a interpretação é clara. Está tudo registrado. Seu próprio comportamento construiu esse processo. Clara tentava encontrar brechas com os olhos, como se pudesse arrancar daquelas folhas a versão da história que desejava. Mas não havia versões ali. Só havia fatos. Foi então que ela trocou a raiva por desespero. O desespero puro de quem percebe que o castelo de segurança onde vivia nunca foi seu e que estava desabando. Ela se sentou novamente, colocando as mãos no rosto. Os ombros dela tremiam, mas não havia lágrimas verdadeiras. Era mais como o choro de alguém que acabou de perder um prêmio, não uma pessoa. Eu não tenho para onde ir. Ela sussurrou, tentando puxar a última carta da manga, a carta da pena, a mesma que tantas vezes usei contra mim mesmo, acreditando que amor era sobre salvar alguém. Tem sim, respondi. Você tem a vida que você mesma escolheu construir, Clara, só que agora sem usar a minha como fundação. Ela ergueu o olhar com uma mistura de ódio e súplica. Você não pode fazer isso comigo. Eu posso, respondi firme. E vou. Ela respirou fundo, tremendo. E quando percebeu que não havia mais nada para negociar, nem mesmo dignidade, veio a frase que eu sabia que eventualmente chegaria. Então, o que você quer que eu faça? Foi a primeira vez, desde que a conheci, que Clara me perguntou algo genuinamente. Não havia manipulação, não havia charme, apenas rendição. Eu me levantei devagar e disse, quero que saia da minha casa até amanhã de manhã. Sem brigas, sem cenas, sem ameaças, só vá. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia uma pausa do universo. Ela assentiu devagar, como se tivesse acabado de ouvir uma sentença final, e saiu. Mas aquela noite ainda guardava algo que eu jamais esperaria. Algo que mudaria não apenas a maneira como eu via Clara, mas também a maneira como eu via a mim mesmo. Clara ficou imóvel por alguns minutos, depois que eu disse que ela deveria sair até o dia seguinte. Era como se a mente dela tentasse recalcular a rota de uma vida inteira construída sobre conveniência. Pela primeira vez, ela parecia verdadeiramente perdida, e não por amor, mas porque o chão confortável que ela pisava estava desaparecendo sob seus pés. Ela subiu as escadas em silêncio. Não houve gritos, portas batendo, ameaças, nada. Clara sempre foi boa em performar emoções quando tinha plateia, mas naquele momento estava lidando com algo que não sabia controlar, a consequência real de seus atos. Eu fiquei na sala, sentado, respirando fundo, sentindo uma onda estranha de paz. Não era felicidade nem alívio imediato. Era como se eu estivesse recuperando aos poucos partes de mim que havia cedido, como se pela primeira vez em meses, talvez anos, eu estivesse inteiro. Quando o relógio marcou 22, ouvi passos descendo novamente. Clara surgiu com uma expressão diferente. Não era mais raiva, nem desespero. Era vulnerabilidade ou a tentativa final de manipulação. Eu não sabia ao certo. Ela segurava uma mala pequena e uma sacola, nada muito grande. Talvez tenha decidido pegar apenas o essencial. Eu organizei minhas coisas. Ela disse com uma voz baixa, quase inaudível. Eu assenti. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ela se aproximou devagar, parou a 1 metro de mim e perguntou, Posso falar uma coisa antes de ir? Eu respirei fundo e respondi, pode. Clara engoliu em seco, e então disse algo que nunca imaginei ouvir. Eu sei que não fui a esposa que você merecia, e sei que fiz coisas horríveis, coisas que eu mesma tenho vergonha, mas eu também estava perdida. Eu me acostumei a depender de você, e quanto mais dependia, mais medo eu tinha de te perder. Por isso eu exagerava, mentia, fazia drama. Eu não sou tão forte quanto pareço. Aquilo me pegou de surpresa, não porque soasse como desculpa, e sim porque, pela primeira vez, ela parecia humana. Mas eu não confundi aquilo com arrependimento verdadeiro.
Era apenas ela tentando lidar com a realidade que não podia controlar. Clara, eu disse com calma, você não precisa se explicar. A vida que você escolheu viver tem consequências. E eu não posso mais te carregar. Ela assentiu, enxugando os olhos. E então fez a pergunta que eu jamais esperaria. Você acha que algum dia vai me perdoar? Aquilo mexeu comigo. Não porque eu ainda a amasse. Esse sentimento tinha morrido faz tempo. Mas porque, apesar de tudo, é difícil olhar para alguém com quem você dividiu a vida e não sentir nada. Eu posso perdoar, respondi, mas jamais vou voltar. Ela respirou fundo, talvez esperando exatamente essa resposta. E então fez um gesto pequeno, quase íntimo. Colocou a mão sobre o meu ombro. Obrigada por ter me amado, ela sussurrou. Mesmo que eu não tenha sabido amar você de volta. Foi a primeira verdade que ouvi sair da boca dela em muitos meses. Ela caminhou até a porta, abriu e olhou para trás uma última vez. Eu espero que você seja feliz, disse com a voz embargada, e então saiu. A porta se fechou devagar, com um silêncio tão profundo que parecia simbólico. Eu fiquei ali parado, ouvindo meus próprios batimentos. Era como se a casa respirasse diferente agora. Mais leve, mais limpa, mais minha. Mas o que aconteceu depois disso foi ainda mais curioso. No dia seguinte, por volta do meio-dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto. Clara com as malas sentada na casa de uma amiga. Nada demais. Mas o texto veio logo em seguida. Eu realmente fui idiota, mas obrigada por não gritar comigo. Obrigada por me tratar com respeito até o fim. Não estou acostumada com isso. Eu fiquei olhando a mensagem por alguns segundos. Ela não estava pedindo dinheiro nem tentando manipular. Apenas sendo sincera, pela primeira vez. Eu respondi apenas, cuide de você. E deixei por isso mesmo. Os dias seguintes foram estranhos. A casa estava silenciosa, mas não aquele silêncio pesado de antes. Era um silêncio bom, de recomeço. Eu arrumei minhas coisas, organizei documentos, tirei roupas velhas, cozinhei apenas para mim, coloquei música na sala. Era como se eu estivesse reencontrando a minha própria presença. Meu advogado me ligou 2 dias depois e confirmou que tudo estava encaminhado, sem contestação. Apenas um detalhe, ele disse. Você tomou uma decisão rara. A maioria das pessoas tenta destruir o outro lado quando é machucada. Você escolheu sair com dignidade. Eu sorri, porque era verdade. Clara me tirou muita coisa, mas não tirou quem eu era. Porém, o verdadeiro fechamento emocional dessa história ainda estava por vir. E, ironicamente, veio da pessoa que eu menos esperava. 2 semanas depois do divórcio, quando eu já estava me acostumando com o silêncio confortável da minha nova rotina, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe de Clara, uma mulher que, apesar de educada, sempre me tratou com certa distância, talvez por acreditar que eu não era bom o suficiente para a filha perfeita dela. Atendi sem saber o que esperar. Boa tarde. Aqui é a Márcia, mãe da Clara. Podemos conversar? A voz dela estava séria. Não fria, não ríspida. Séria. Eu disse que sim. Ela pediu para passar na minha casa, concordei. Quando ela chegou, não demorou nem 10 segundos para perceber que algo estava diferente. Ela entrou, olhou ao redor e soltou um suspiro. Então é verdade. Vocês se separaram. Assenti. Ela soltou a bolsa no sofá e me encarou com um olhar que eu nunca tinha visto nela. Uma mistura de preocupação e culpa. Eu imaginei que esse dia chegaria, ela disse, baixando o olhar. Mas não imaginei que seria por minha causa. Aquilo me pegou desprevenido. Por sua causa? Perguntei. Márcia segurou o próprio braço, nervosa, e confessou algo que até aquele momento eu jamais poderia imaginar. Eu criei a Clara para depender dos outros, para não confiar em si mesma, para buscar segurança em homens que pudessem dar tudo. Eu dizia a ela que amor era isso, estabilidade, conforto, dinheiro. Eu ensinei errado. Fiquei em silêncio. Ela nunca aprendeu a amar de verdade porque eu nunca ensinei. Ensinei a conquistar, a seduzir, a manipular, mas não a cuidar, não a construir, não a retribuir. Ela me encarou com os olhos marejados. E você? Você foi o primeiro homem que realmente tratou ela com amor. O primeiro que poderia ter mostrado outro caminho. Mas ela
Desperdiçou, porque não sabia fazer diferente. Aquele peso caiu sobre mim de um jeito estranho. Não era minha responsabilidade, e eu sabia disso, mas era triste perceber que Clara tinha sido moldada para se perder. Ela está bem? Perguntei. Está tentando, respondeu. Mas não é sobre ela que eu vim falar. Márcia respirou fundo, como quem se prepara para algo difícil. Eu vim agradecer a você, pelo jeito como terminou tudo, pela dignidade, pela calma, pela firmeza. Você poderia ter destruído minha filha, poderia ter humilhado, poderia ter exposto, mas você não fez. Eu não respondi, apenas a ouvi. Homens assim são raros, ela completou. E eu espero, de verdade, que você encontre alguém que te ame do jeito certo, porque você merece. Márcia se levantou, ajeitou a bolsa e se despediu com um aperto de mão sincero. Quando ela saiu, fiquei parado por alguns minutos, absorvendo tudo. Aquele momento foi o fechamento que eu nem sabia que precisava. Não porque me deu respostas, mas porque me deu paz. A Clara que eu conheci nunca existiu por completo. Existia a parte moldada, insegura, desesperada. Eu dei afeto para alguém que nunca aprendeu a recebê-lo. E por mais irônico que parecesse, foi a mãe dela quem me mostrou o quadro inteiro. Naquela noite, sentei na varanda, olhando para o céu. Não senti raiva, nem arrependimento. Apenas uma gratidão estranha por ter sobrevivido àquilo, por ter recuperado minha autoestima, por ter conseguido sair antes de perder algo que dinheiro nenhum compra. Minha essência. Eu estava livre. Livre para recomeçar. Livre para ser inteiro. Livre para ser amado. De verdade, um dia. E principalmente livre de quem nunca me amou. Fechei os olhos e sorri. E pela primeira vez em muito tempo, era um sorriso meu. Somente meu. Se fosse você no meu lugar, teria feito o divórcio surpresa também? Ou teria agido de outro jeito? Comenta aí, quero saber sua opinião.